Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Que alegria nós estarmos aqui mais um dia, para mais uma aula, para mais uma ministração da Palavra de Deus. Eu não sei como tem estado o seu coração, mas eu acabei de falar para os meninos que o estudo do livro de Mateus e da Bíblia no geral, de toda a palavra, gera em nós muito temor no coração. São palavras muito profundas, né? Especialmente o que temos estudado. Que Deus nos dê a graça de obedecer, né? De praticar essa palavra. E antes de nós começarmos a aula de número 15, eu quero orar com você, né? Porque nós não somos nada sem Ele, né? Até para nós ouvirmos, entendermos e, sobretudo, para eu ministrar essa palavra, eu preciso e nós precisamos tanto do Espírito Santo. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, de todo o coração eu te dou graças nesse dia, Senhor, pelo privilégio, pelo valor, pela riqueza que nós temos em nossas mãos, por esta tão grande oportunidade. Pai, conforme o teu Filho, que é a própria palavra, que é o Verbo encarnado, pela revelação do Espírito Santo que em nós hoje habita, ministra ao nosso coração, te damos liberdade de mudar a nossa vida, sobretudo capacita-nos a praticar a tua palavra, Senhor. De todo o coração eu te dou toda a liberdade, seja o professor, seja também o aluno em nós, Senhor. Toma todo o ambiente, Senhor. Enquanto somos ministrados, opera milagres. Senhor, dá starts na nossa mente, espírito de revelação e sabedoria, no pleno conhecimento de Cristo Jesus, tem toda a liberdade. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Querido, pegue a sua Bíblia, se você está anotando as palavras, pegue o seu caderno, né? Se você está digitando o seu computador ou o seu smartphone, e vamos então para a aula de número 15, né? Você sabe que didaticamente, né, nós dividimos o livro de Mateus para melhor compreendê-lo, né? Então, dos capítulos 1 ao capítulo 4, está falando do nascimento do rei, o ministério do rei, né? A aprovação do rei, o teste do rei. Mas nós estamos estudando nesses dias, especialmente a última aula, né? Sobre os capítulos 5, 6 e 7, nós vamos falar sobre o Sermão do Monte, né? Vamos falar sobre o reino, sobre a constituição do reino, né? Você sabe que nós fazemos uma divisão para estudo, mas não há essa divisão no coração de Deus, né? O assunto de salvação inclui o reino, né? Porque ninguém estará no reino se não for salvo. Mas para nós entendermos o amor de Deus, em como Ele respeita o livre-arbítrio do homem, Deus não é como o homem, né? Que diz assim, então eu não vou salvar, se não vai entrar no reino, então eu não vou salvar. Não, né? Deus não faz isso, Deus ama, Deus respeita. Mas muitos cristãos, depois de um certo conhecimento, eles fazem uma opção que, a meu ver, não é a mais sábia, né? Eles escolhem serem salvos somente. Eles escolhem ter uma vida mais tranquila. Eles garantem assim, não, eu já confessei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu não quero compromissos maiores, né? Eu quero só a salvação, né? Que pena que alguns dizem isso. Não é assim na ótica de Deus, não é assim, né, para Deus, né? Não é assim na Bíblia. A Bíblia traz a informação, mas a vontade de Deus é que você continue dando os passos na sua caminhada cristã e possa ser então recompensado. Então vamos lembrar, a salvação é de graça, é pela fé, né? Mas o reino de Deus, o reino milenar que nós tratamos é galardão, é recompensa. Você vai ver que todo o livro de Mateus há uma expressão que diz, né? E o seu pai que te vê em secreto te recompensará.
E o teu pai que viu você orando, né, te recompensará. E o teu pai que viu você ofertando, dizimando, te recompensará. E o teu pai que viu você jejuando, te recompensará. Então, é um livro que fala da recompensa, né? E a recompensa só terá aqueles que tiverem as boas obras, né? Então, salvação nós temos de graça, pela fé. Basta nós crermos com todo o coração e confessarmos com a nossa boca, mas o reino é uma questão de recompensa. Se você ler Mateus 5, né, no versículo 16, está escrito assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, né? Então veja, quer sejamos homens, mulheres, jovens, todos aqueles que forem cheios de boas obras, né? Eles estarão qualificados para estarem no reino de Deus. Isso é maravilhoso. Então, uma coisa nós precisamos entender é reinar com Cristo. Outra coisa é sermos salvos. Salvos são muitos. Todos podem ser salvos, porque a salvação não depende de você ter boas ações, de você ter um bom caráter. Não. Se fosse assim, né, a salvação não seria para todos e haveria injustiças, né, diante de Deus. Mas não. Deus dá oportunidade para todos serem salvos. Deus deseja que todos sejam salvos. Mas a partir do momento que somos salvos pela fé e pela graça, de graça, então nós entramos num processo, né? E esse processo demanda atitudes, demanda boas obras, né? Em Efésios 2, 8 e 9 diz assim: vocês foram salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém diga, eu fui salvo porque eu fiz isso, né? Por outro lado, muitos creem, mas não fazem mais nada, né? E depois que fomos salvos, nós passamos a amar a Deus. Para a salvação não tivemos que amar a Deus, né? Somente cremos, mas depois nós cremos que Jesus Cristo se fez carne, que Deus se fez homem, cremos que Jesus foi lá na cruz, que Ele morreu no nosso lugar, que Ele se sacrificou, que Ele cobriu, né, o preço dos nossos pecados. Mas quando nós cremos que tudo isso aconteceu, há um desejo, há um anelo dentro de nós em retribuirmos, em respondermos a esse tão grande amor, né? Então a salvação é esse presente. Eu creio, eu recebo o perdão, né? E assim que eu recebo esse perdão de Deus, eu recebo o Espírito Santo em mim que me capacita a caminhar, a dar os próximos passos, né? Então veja, a salvação é só uma porta, né? Mas o caminho é agora essa caminhada, né, que o Espírito Santo vem estar conosco para nos ajudar, é a resposta. Aleluia por isso, né? Então veja, nessa caminhada eu rejeito as obras da carne, né? Nessa caminhada eu rejeito as coisas deste mundo, né? E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo a obra de Deus. Nós começamos a pregar o evangelho, nós manifestamos o reino. Como que nós manifestamos o reino? Expulsando os demônios, curando os enfermos, ajudando o pobre, o necessitado, o carente. Então nós recebemos uma coroa. Glória a Deus por isso. Muitos acham que vão receber uma coroa simplesmente por serem salvos, mas não é isso, né? Ninguém recebe a coroa sem ter feito nada, né? A coroa é uma recompensa. Veja, há cristãos que não têm compromisso nenhum, não tem compromisso com a sua igreja, não tem compromisso nem de ir ao culto, né? E a Bíblia, ela é cheia de analogias e nós precisamos entender isso. Olha que diz a Bíblia em 1 João 4, dos versículos 20 ao versículo 21. Diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus,
ame também seu irmão. Se a gente pudesse parafrasear isso com relação ao assunto do compromisso, nós poderíamos dizer assim, ó: como você quer dizer que tem compromisso com Deus que você não vê, se você não tem compromisso com a igreja que você vê? Se você não tem compromisso com o seu pastor, com a sua liderança, com a sua igreja, você também não tem compromisso com Deus. Uau! Isso é muito forte. É forte ou não, queridos? É muito forte, né? Então veja, para você ser salvo, você não precisa ter ido à igreja, né? Alguém pode ter anunciado as boas novas de salvação na sua casa, no seu trabalho, por uma TV, como hoje está sendo feito, né? Por uma aula bíblica, né? Você pode aceitar a Cristo enquanto ouve essa palavra. Então, isso não demanda de você o esforço de ir à igreja, né? Mas depois você é cheio de uma fome, de uma sede, de comunhão, né? Eu estava estudando esses dias que aquele que é novo, que provou do novo nascimento, ele deseja estar na comunhão. Ele não consegue viver sem a comunhão, né? De fato, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, uma das estratégias, e eu considero a maior do inimigo em todo esse tempo, em todos os tempos, é nos restringir da comunhão. Mas graças a Deus que nós já voltamos, né, aos cultos presenciais, às células presenciais. Mas há irmãos que dizem assim: o Senhor é o meu pastor, né? Querendo dizer que é só Deus que eles obedecem. Uau, e nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Por quê? Porque Deus estabeleceu pessoas para serem a boca de Deus na sua vida. Se nós não temos compromisso com os homens que Deus colocou na sua vida ou na minha vida, tampouco teremos compromisso com Deus. Então veja, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Como é possível ter compromisso com a cabeça se não temos compromisso com o corpo? Isso não tem sentido. O corpo não vive isolado da cabeça. Então as pessoas dizem isso, né? Eu não preciso de um líder. Sim, você não precisa de um guru, é verdade. Mas você precisa de andar com alguém. Você precisa permitir que alguém fale na sua vida. Você precisa procurar essas pessoas. Porque esses dias nós temos visto muito isso. As pessoas, às vezes elas dizem: eu sinto que falta amor na vida desse grupo, ou dessa família, ou dessa igreja, né? E amor está totalmente relacionado à palavra relacionamento, né? Como é que você manifesta o amor se você não se relaciona? E relacionamento é uma via de mão dupla, né? Não é só o pastor que deve buscar cada ovelha, mas as ovelhas buscam o seu pastor. As ovelhas amam ouvir a voz do seu pastor. Então, quantos hoje têm aliança com o seu pastor, têm aliança com a sua igreja? Né? A recompensa depende desse compromisso. E se você é minha ovelha e não tem compromisso comigo, como terá compromisso com Deus? Veja, eu não sou Deus, mas você consegue tocar em mim. Por isso tem que ter compromisso comigo também, né? Eu brinco, eu já entendi em toda a minha vida, nosso ministério pastoral, nós entendemos que esse compromisso não é pela força, esse relacionamento não é pela força, esse relacionamento e esse compromisso é totalmente voluntário, né? Não demanda esforço. Quem ama tem prazer em buscar se relacionar. Veja, nós temos visto isso, né? Quantos pastores estão preocupados, e nós também, né? Você sabe que pastorear pela fé é a maior prova que temos enfrentado nesses dias, né? Porque nós não sabemos como estão alguns discípulos, né? Alguns estão desejando estar isolados, né? Na sua liberdade, não querem receber, não respondem mensagens, e nós oramos somente por isso, crendo
que Deus está cuidando do rebanho quando não há condições de nós fazermos isso, né? Mas isso é preocupante, né? Cadê a igreja? Nós às vezes nos perguntamos onde está a igreja, né? Cadê a igreja que tanto dizia, quando voltarem os cultos presenciais eu estarei lá, né? Eu sei que é um momento delicado, né? É um momento muito delicado, mas fica aqui, né? Essa puxadinha de orelha do Espírito Santo, né? Como estamos demonstrando nossa fé nesses dias, né? Você sabe que às vezes as pessoas diziam assim, quando havia Copa do Mundo, né? E os jogos eram marcados aos domingos, né? Nós até fizemos algumas iniciativas de trazermos a igreja, assistimos o jogo juntos, né? Mas você sabe que muitas vezes nós somos provados nesses momentos, né? São nesses momentos que nós somos provados para ver se o Senhor está em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Veja, então, para sermos aprovados por Deus, nós precisamos praticar o que está sendo dito. Mateus do capítulo 5, do verso 1 ao 12, fala das bem-aventuranças, da natureza do povo do reino de Deus, da descrição da natureza de um vencedor, né? De alguém que está debaixo do domínio, do governo do rei, né? Quem está no reino é quem está debaixo do domínio do rei, né? Estando debaixo do governo deste rei, nós manifestamos a natureza, né, desse povo, que é diferente da natureza do mundo, certamente que é. Vamos ler Mateus 5, dos versos 1 ao 4. Diz assim, Mateus 5, dos versos 1 ao 4. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E nós dissemos que a primeira bem-aventurança ou característica do cidadão do reino é ser humilde de espírito. No verso 3 você vê escrito, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora vamos entender, ser humilde de espírito é ter uma atitude interior de coração para com Deus, né? Não é uma virtude natural, não é uma humildade cultural, intelectual, não é pobreza material, né? Muitos são pobres, mas são orgulhosos. Nem todos os pobres são humildes. Humildade de espírito é ser livre do orgulho, querido. E isso tem sido muito confundido pelas pessoas, né? Se você ler Lucas 18, de 9 a 17, há uma parábola que fala do pecador e do fariseu. E aqui há uma conduta ressaltada, né, do agrado de Deus, que fala dessa humildade. Vamos ler Lucas 18, de 9 a 17. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ele dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador. Eu lhes digo, Jesus estava dizendo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam os que tinham trazido, mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele.
Então veja, para você atingir o coração do Pai, nós devemos nos humilhar diante de Deus, humilde de espírito, não humilde de palavras, de aparência, com expressões religiosas, vestindo roupas de pobreza, né? Não é isso, né? Nós somos um povo de muitas expressões religiosas e a humildade de coração implica em reconhecer a sua condição, né? Não se trata de você ser melhor do que o outro, né? Ao contrário, se trata de você em Deus saber que é humano, né? Que tem fraquezas, né? É ser capaz de entender, né? Você sabe que de entender o que, pastora? De entender que todos são pecadores, né? A gente precisa rejeitar essa natureza de julgar as pessoas pelos seus pecados, né? Então, aquela jovem se deitou com o seu namorado, engravidou. Que pecado! Eu não estou dizendo que não é pecado, mas nós devemos ser empáticos, né, em compreender que as pessoas falham, que as pessoas pecam. Aquele jovem caiu, mais uma vez ele se drogou, é uma fraqueza dele, nós precisamos ser empáticos, nós devemos compreender, né, que as pessoas são falhas, compreender que elas podem ser tentadas, né, afinal de contas nós somos tentados, é isso ou não? Então essa é uma característica do humilde de espírito, né? Nós nos lamentamos pelos pecados do povo de Deus, pelos homens de Deus que caem. Nós não julgamos, nós não impomos uma atitude arrogante, né, sobre eles, de condenação, né? Veja, ninguém é bom, virtuoso e talentoso em si mesmo. Se há alguma bondade em nós, ela vem do céu, né? Deus habita com esse quebrantado, há uma relação tão íntima com a presença de Deus e o quebrantamento, não é mesmo? E a contrição, né? Quando nós somos contridos e quebrantados, o Espírito Santo nos envolve, uma unção nos acompanha, a presença de Deus, né, testifica que somos filhos de Deus, né? O Salmo 34, 18, está escrito assim: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido, contrido. Olha que lindo isso, né? Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, né? Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, né? Então, humilde de espírito é ser quebrantado, né? Ser contrido, né? Isso não é condição para ser salvo, né? Não. Porque só se aproxima de Deus aquele que é contrido, que se humilha, né? A Bíblia diz: todo que se exalta será humilhado. A segunda característica que nós vimos é o chorar. Então veja que interessante, aquele que é quebrantado, ele chora. Aquele que é contrido de coração, ele chora, né? E nós vimos no versículo 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, né? Então, quando vemos as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas fraquezas, nós choramos, né? Talvez você hoje me ouve, está se sentindo mal, porque deseja vencer um pecado, uma fraqueza, um hábito e não consegue. E você chora, né? Isso é um paradoxo na palavra de Deus, né? Especialmente nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado significa macários, né? Uma expressão no grego que é feliz, feliz, feliz é o que chora. Você pode imaginar, isso é um paradoxo, né? Feliz é o que chora, feliz é aquele que é quebrantado de espírito, né? E o oposto de bem-aventurado, de macários no grego, é ai, né? Ai dos ricos, ai dos que riem, ai daqueles que são corruptos, né? É o oposto de bem-aventurado, né? Então veja, quando você está muito feliz no grego, é uma expressão como bem-aventurado, aleluia, que é muito mais do que um feliz natural, né? Essa bem-aventurança é como uma contradição,
Porque ela diz: felizes são os infelizes, felizes os que choram porque serão consolados. Não é um choro comum porque alguém morreu, ainda que nesses dias nós temos chorado com a morte de muitos, né? Nesse momento, não é um choro por aquele que perdeu o emprego, mesmo nesses dias, porque muitos têm perdido, né? Não é por o choro por assistirmos um filme emocionante, né? Você sabe que isso é uma prova da hipocrisia do mundo, né? Nós assistimos filmes, nós choramos na frente de histórias de ficção, nós choramos diante de histórias inventadas pelos homens e somos muitas vezes incapazes de chorar pelo pobre, pelo morador de rua, por aquele que nesse frio está debaixo das pontes, né? Essa é a hipocrisia do mundo, né? Nós precisamos chorar por causa do pecado, né? Nós precisamos chorar por causa do arrependimento, por percebermos a condição das pessoas, por vermos que muitos vão morrer e vão para o inferno, né? É o choro de reconhecer: Senhor, como eu preciso de Ti, eu não sou nada sem Ti, como eu perdi tempo na minha vida, né? Como eu pude ser enganado, né? Esse é o choro que traz o consolo, o choro que gera o consolo de Deus, é o choro da condição que somos limitados, somos fracos, que nós não podemos fazer nada, que sabemos tão pouco, que temos tão pouca revelação, né? Choro de ver tantas pessoas morrendo, indo para o inferno, né? É chorar por aqueles que serão desligados de Deus eternamente. Esse é o choro que Jesus está falando, né? Jesus não disse assim: felizes aqueles que riem, né? Vivemos a geração do choro, né? Essa é a geração da lágrima, o choro dos abortos escondidos. Amados irmãos, claro que nós choramos pela morte de muitos que foram contaminados, né, por esse vírus, não é mesmo? Claro que nós choramos, né? Mas nós choramos muito mais eu acho que é 10 vezes mais o número de abortos e mortes por aborto no mundo do que por esse vírus, né? O número de morte por suicídio, meu querido, eu choro por isso, né? De ver que crianças, que jovens estão tirando a sua vida, né? É o choro da angústia, né? Você imagina quantas pessoas estão chorando por serem culpados de crimes e não assumirem, né? Choro que só tem valor se for chorado diante de Deus, né? A lágrima que tem valor é aquela que é chorada diante de Deus. Veja, o choro é vital para tudo, né? Pastor que chora tem uma igreja de fato, né? Líder que chora tem uma célula de fato, né? A mãe que chora tem filhos que se quebrantam diante de Deus, né? É isso, né? Os pais que veem a situação de seu filho e choram, né? Fazem com que eles cresçam, né? Fazem com que eles, mesmo que se desviem, voltem para os caminhos do Senhor, né? Então veja, choro de amor, esse é o choro, chore, né? E você será consolado, né? E há uma promessa de que todas as suas lágrimas estão sendo guardadas no odre, né? No vaso, estão sendo depositados no altar do Senhor. Então os que choram são felizes, porque eles vão ter a oportunidade de conhecer o poder de Deus. Você chora hoje porque está desempregado, então você vai conhecer o Jeová Jiré, aquele que te supre, né? Se você chora hoje porque está doente, porque está contaminado, está num leito de hospital, né? Se você chora hoje, você vai conhecer o Jeová Rafá, aquele que te cura, né? Felizes são os infelizes, porque terão a oportunidade de conhecer o Deus da felicidade. Isso é loucura, né? Para o mundo isso é loucura. Isso é o que o Senhor Jesus disse, isso é cristianismo. Não tem nada a ver com a cultura e a prática desse mundo, né? Há um filósofo existencialista chamado Nietzsche. Ele é muito conhecido, né? Quem fez filosofia, psicologia, conhece, né? Ele é um alemão, ele viveu no final do século passado, no início desse século, né? Ele tinha aversão ao cristianismo. Ele escreveu vários livros que expunham a sua doutrina contrária ao cristianismo. Olha só, ele escreveu um livro chamado Assim Falou Zaratustra. Olha só, esse livro foi escrito para ser contrário ao cristianismo. E ele começa o livro dizendo assim, ó: ouviste o que foi dito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Eu, porém, vos digo, felizes são os fortes, porque deles é a terra. Olha, então Nietzsche dizia que o cristianismo é a religião dos fracos, dos impotentes, a religião dos humildes. Ele dizia que o homem só era homem se fosse forte, orgulhoso, arrogante, que pisa no mais fraco, e o mais forte sempre vence. Essa era a lei da sobrevivência, conforme Nietzsche disse, a lei da seleção da espécie. Olha, ainda que fosse filho de religiosos luteranos, Nietzsche se opôs publicamente em seus escritos, com sua doutrina, e se opôs ao cristianismo, né? Hoje a nossa sociedade é assim. Ela acha bonita a poesia dos mansos, dos fracos e humildes, mas no dia a dia esses não têm lugar na sala do executivo, na seleção de emprego, na sala de aula, né? Sua opinião é desprezível, né? Nesse mundo os fortes vencem, os fortes prevalecem. Este mundo pode ser dos fortes, mas o reino vindouro é dos humildes de espírito e dos mansos. Esses mansos é que herdarão a terra. Em terceiro lugar, vamos falar desse manso hoje, né? Bem-aventurados, o versículo 5 de Mateus 5 diz, bem-aventurados os mansos. Gente, ser manso é uma obra só de Deus, amado. Não há quem seja manso por uma virtude natural. Mansidão é a postura, não é uma postura de ficar assim, pasmo, né, por alguém que... não, na verdade, é essa postura de você ficar assim, impressionado de alguém chegar para você e dizer, nossa, como você é brilhante, nossa, como você é joia, nossa, como você é espiritual, e você olhar para a pessoa e dizer, é mesmo? Eu sou tudo isso? Não sou não, só Deus me conhece, né? Não é uma falsa modéstia, mas é de você saber que você é indigno de receber todos os elogios, né? Que não há nada em você, né? Eu ouço algumas pessoas dizendo assim, nossa, como a sua família, eu falo, minha família meus filhos, sim, eles são, eu os reconheço, né? Eu reconheço a minha família. Por outro lado, não tem nada a ver comigo, isso é obra de Deus. Mansidão é a consequência natural de alguém que chora por si, né? Quando você percebe sua condição diante de Deus, você se torna manso para com os homens. Manso para não jogar pedras, manso para não julgar, manso para acolher, para ter paciência, para ouvir pela enésima vez a fraqueza dos seus discípulos, né? Você se torna manso porque você se viu, você se notou, você sabe que lá no seu quarto com Deus, né? Você tem muitas fraquezas, né? E como que você que tem tantas fraquezas pode olhar para o seu discípulo e condenar, pode olhar para o seu filho e condenar, né? Deus mostra você no espelho todas as vezes que você se fecha para falar com Ele, né? Então você reconhece sua condição de pecador. Quanto mais você se vê, mais você se humilha. E só então você se torna manso. Então se você reconhece diante de Deus como uma pessoa miserável, né? Como um pecador, então você aceita o seu vizinho, seu marido, seu cônjuge, seu filho, seu chefe, né? Nós não somos esses religiosos fariseus porque nós reconhecemos a nossa condição, né? Então todos podem falar para você. Você sabe, queridos, que nós lutamos com essa condição na vida da igreja, da família, da célula. Quem é que pode falar para você? Quem é que pode corrigir uma conduta sua? Será que há mansidão suficiente no seu coração para ser corrigido, né? Mansidão fala disso. Não, meu pastor, pode falar. Não, meu pastor, me perdoa, eu vou melhorar. Não, pai, eu vou melhorar, pai, desculpa, me perdoa. Não, mãe. Não, de irmão para irmão, né? Você sabe que tem muitos discípulos que reconhecem a fala do pastor, mas não reconhecem a fala do conservo, mas não reconhecem a fala do líder, né? Do discipulador. E eu fico pensando, que mansidão é essa que escolhe a quem ouvir, né? Que mansidão é essa que não ouve o chefe porque é ímpio? Né? Tem pessoas que falam, eu não ouço porque aquele homem é incrédulo. E, meu querido, Deus usou o galo para falar com Pedro. Deus usou a mula para falar com Balaão.
Quem somos nós, né? Então, se nós somos aqueles que podemos ouvir sobre as nossas fraquezas, daquilo que você precisa melhorar, né? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus pelos maridos que ouvem suas esposas, das esposas que ouvem os seus maridos. Graças a Deus pelas famílias que se ouvem entre si, não é? Porque demonstram mansidão. O psicólogo Jung, olha só o que ele diz: nada que é humano me é estranho. Olha, se fôssemos mansos o suficiente para reconhecermos as nossas perversidades que vão dentro de nós, não nos assustaríamos com nada nem ninguém nesse mundo, e haveria mansidão dentro de nós. Você sabe que esses dias nós conversávamos sobre isso, né? Nós precisamos vencer a expectativa tão grande que nós colocamos nas pessoas, né? Você sabe que muitos cristãos são decepcionados, desistem da igreja, desistem de servir ao Senhor porque se decepcionam com pessoas. Elas dizem: como pode essa pessoa ter feito isso por mim? E você sabe que quanto mais expectativa você coloca sobre uma pessoa, maior é a chance de você se decepcionar com ela, né? E isso não se trata de, então agora não vou considerar nada nem ninguém, então todo mundo é uma porcaria mesmo. Não, né? Na verdade, isso é uma ignorância, né? Se trata dessa mansidão, né? De você reconhecer que o seu irmão é falho, né? E que mais dia ou menos dia ele pode decepcionar você. Mas aquele que é manso olha para isso e diz: que bom que o meu pastor, que a minha mãe, meu pai, que o meu discipulador, que o meu chefe, que o meu irmão é tão falho como eu. Eu posso perdoá-lo, né? Eu posso reconhecê-lo, eu posso ouvi-lo, né? Você sabe que os conselheiros cristãos precisam ser dotados dessa capacidade. Se você quer ser um conselheiro cristão, se você quer ajudar as pessoas, lembre-se disso, né? Seja manso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de ministrar essa palavra. Nós não somos dignos disso, Senhor, mas hoje nós reconhecemos que o Senhor foi manso e humilde de coração, e nós levantamos os nossos olhos para Ti, olhamos para a Tua mansidão, abrimos os nossos ouvidos, nos arrependemos se a arrogância e o orgulho tomou conta do nosso coração. Perdoa-nos porque muitos foram cheios de um sentimento de que tudo está contra a si mesmo, porque não são mansos, né? Porque faltou a mansidão, né? Faltou a mansidão. O mundo se voltou para falar para nós, para nos corrigir. As pessoas, os familiares, né? Pessoas de todo tipo se levantaram para nos ajudar. Mas muitos se fecharam nesse argumento de que tudo está contra eles. Senhor, quebra essa mentira agora, quebra esse engano agora, oh Deus, e faz-nos mansos, porque a Tua palavra diz que são os mansos que herdarão a terra. Nós oramos de todo o coração, no nome de Jesus, amém. Querido, essa é a aula de número 15, né? Fique ligado na bio. Não deixe de compartilhar esta mensagem, uma mensagem tão poderosa, que não vem de mim, mas que vem do Senhor, diretamente para as nossas vidas, amém? Amo vocês, um beijo grande no coração e até a próxima aula.